Olá, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a carteira de novembro de 2017. Um daqueles vídeos mais esperados por todos, porque, como vocês sabem, no ano passado, em novembro de 2016, a gente começou aqui uma carteira no YouTube e depois aí de um ano a gente consegue ver o resultado dela. A gente vê que no último mês ela já tinha crescido bastante. Esse mês a gente vai ver que ela caiu um pouquinho, nada aí tão espantoso assim. A bolsa é uma renda variável, é importante a gente entender isso e a gente já vai ver aí as mudanças que tiveram nesse mês. Já curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, ajudem a divulgar aí todo esse trabalho. Bom, pessoal, eu vou começar falando aqui sobre algumas ações, tá, que estão na nossa carteira e depois a gente entra lá no Excel, vê as mudanças e tudo. Primeiro de tudo, eu queria aproveitar e falar de Copel. O que acontece com Copel? É a Companhia Paranaense de Eletricidade, ela está saindo aqui da carteira agora. Lá em julho a gente reduziu a posição nela e agora eu vou estar encerrando. O resultado dela não saiu até agora, ela na verdade vai sair agora no fechamento do mercado. Quando vocês estiverem vendo o vídeo, talvez já tenha saído o resultado dia 29 de novembro. Ele estava marcado antes para o dia 14 de novembro, mas o que acontece é o seguinte, é uma ação muito descontada aí em termos de valor patrimonial, mas nesse último ano a empresa teve problemas e não apenas ela, várias empresas aí que estejam com muita dívida de distribuição de energia elétrica, porque o que acontece? A empresa acaba tendo o aumento aí das tarifas só uma vez por ano e o custo de energia elétrica às vezes varia muito durante o ano. Isso faz com que tenha um descasamento aí de receitas e despesas, que se a empresa tiver muita dívida pode levar ela a uma despesa financeira muito grande. Então a gente vê que Copel até o segundo trimestre de 2016, se a gente pegasse os 10 anos anteriores, ela só tinha tido um prejuízo trimestral e nesses últimos 4 trimestres aí ela já teve 2. Aí a gente teve um aumento também do custo de energia, então eu prefiro não olhar o resultado e já fechar essa posição agora. Outro motivo para eu fazer isso é que eu cheguei a falar em um vídeo que era o momento de colocar dinheiro em FIIs de papel. E no vídeo Devo Vender Minhas Ações, eu cheguei a falar que era importante a gente reduzir um pouco aí a proporção de ações aí na carteira. Então, nada mais correto do que eu fazer a mesma coisa aqui na carteira. E aí eu tive que escolher uma dessas ações para sacar e nada mais justo também do que escolher aquela que eu vejo menos potencial. Existiam outras como Saraiva ou Direcional com fundamentos piores até do que Copel. Copel pelo menos tem registrado lucro aí anualmente, gera dividendos, paga dividendos e tudo, mas é a que eu vejo aí menos futuro. Tem a questão da ingerência do Estado também, atrasos na entrega de algumas obras que seriam importantes. É uma empresa de crescimento mais lento também. A gente já tem uma outra empresa estatal, que é a Sabesp, na carteira. Então, eu achei correto aqui a gente tirar a Copel agora para colocar um fundo de papel, como eu cheguei a falar lá no Momentos do FIIs de Papel. Então, o que a gente tem aqui? O FII de papel que eu vou colocar na carteira é o OUJP11, que é o OUJP11. Ele é um fundo que traz alguma dificuldade aí, porque ele só tem 15 CRIs dentro dele, então ele ainda é um fundo pequeno, tem uma liquidez que é um pouco mais complicada, mas o fato dele estar sendo negociado 5 ou 6% aí abaixo do valor patrimonial dele, faz com que ele seja uma boa ideia.
Outro gatilho aí de compra que eu vejo nesse fundo é que tem 15 CRIs, 15 CRIs, 15 certificados de recebimento imobiliários, e desses 15, 11 pagam mensalmente. Dois deles pagam anualmente e um deles paga sempre em janeiro. Então a gente pode ter aí uma rentabilidade maior em janeiro ou 15 de fevereiro, e nesse mês aí, com o aumento da rentabilidade, pode ser que entre muitas compras nesse fundo, então eu já quero entrar nele. A outra questão aí está toda explicada lá no vídeo dos FIIs de papel, tem muito a ver com a inflexão aí da inflação do IPCA e principalmente do IGPM. Esse é um fundo que tem aí 30% dos CRIs deles lastreado pelo IGPM. E isso eu acho que é até mais interessante do que o próprio IPCA. Aí, o que acontece? A gente falou sobre direcional e sobre Saraiva. Por que direcional, mesmo tendo tido prejuízo, eu não tirei ela da carteira, eu preferi tirar a Copel, né? Então a gente precisa ver aí a estratégia da empresa, o momento da economia também, não são apenas números, então tem toda uma parte subjetiva aí. A gente tem aqui, nessa foto que eu estou mostrando para vocês, que o mercado Minha Casa Minha Vida 2 e 3, que é o principal agora de direcional, ele só tem feito lançamento nesse mercado. Então a gente vê aí que eles têm lançado bastante, as vendas deles têm crescido muito, a velocidade da venda sobre oferta ainda não é tão boa quando comparada a outras empresas do setor, principalmente as ações que lançam empreendimentos em São Paulo, como a Trisul e a Ezetec, por exemplo. E a gente vê aí uma grande aquisição de terrenos também. Então a gente tem aí uma visão que a construção civil pode ser algo bom aí para frente. Como resultado veio outro prejuízo forte aí que eu não esperava pelo menos uma reversão, uma diminuição desse prejuízo, eu não vou aumentar aí a posição na direcional, mas eu continuo acreditando no case, como vocês podem ver aqui. A outra é Saraiva, aqui que também tem um resultado aí ruim. Como a gente pode ver aqui na foto, ela tem prejuízo líquido agora no terceiro trimestre de 2017 de 33 milhões de reais contra 16 milhões no segundo trimestre de 2017 e contra um prejuízo de 13 milhões no terceiro trimestre de 2016. Eu nunca desmenti para ninguém aí que esse era um case mais complicado. Por isso, inclusive, que Saraiva hoje só é 1,94% dessa carteira aqui. Porque aí o que acontece? Se ela cair, por exemplo, 70%, ela impacta muito pouco a carteira. Então, esse gerenciamento de risco é importante que você saiba fazer também. Mas o que faz eu comprar uma ação de fundamentos tão ruins? O que faz eu comprar é a questão do e-commerce, número 1, ou seja, eu imagino um aumento aí muito grande do e-commerce, e segunda coisa seria o grande desconto que ela tem, mais ou menos o que a gente via lá em Copel, um desconto grande. Ela negocia hoje a 0,25, 0,30 mais ou menos do valor patrimonial, então ela está com um deságio aí de 70% a 75%. Só que o que a gente começa a perceber aí? A gente vê que a empresa está diminuindo o número de lojas dela física, o que eu considero bom, de 113 para 100, manter aquelas apenas as lucrativas e focar no e-commerce. Só que aí, ao mesmo tempo, ela tem feito aí muitas obras de reestruturação nessas lojas, que tem gasto muito dinheiro. A gente vê aí despesas operacionais recorrentes, 129 milhões, sendo que despesas operacionais totais aí 148 milhões. Então, 19 milhões estão sendo colocados em investimento nas lojas e mesmo assim a receita das lojas aí caiu 7,6%. Então a gente começa a ver aí uma questão meio complicada. Outra coisa também difícil é o seguinte, a margem bruta da empresa caiu aí de 34,5% para 32,6%, e isso, de certa forma, é normal por causa do e-commerce, só que a empresa lá embaixo na margem EBITDA, ela também não consegue melhorar. O normal seria ela dar descontos para o e-commerce
e conseguir, com o aumento das vendas, uma diluição das despesas de certa forma. E ela não tem conseguido isso. As dívidas também subiram, que não está aqui nessa foto, e é um case aí que a gente olha de olho bem aberto aí, pode ser que ela não faça parte mais depois. O principal case que eu considero aqui na minha carteira é o de ser educacional. E por que é o de ser educacional? Como vocês podem ver aqui, a empresa tem crescido o número de alunos todo ano, apesar da evasão de alunos de 40 mil alunos em 2016 e 55 mil alunos em 2017, até setembro de 2017, a gente vê que mesmo assim a empresa tem crescido. De ponto negativo, a gente vê aí a parte de cima que a base de setembro de 2017 frente à base de junho de 2017 teve uma queda de 5,1% total, 7,9% no presencial. É o objetivo da empresa procurar o e-commerce. A Ser Educacional, o objetivo dela hoje em dia é conseguir crescer o EAD. Inclusive, a gente consegue ver aqui o EAD teve um crescimento da base de alunos de 33% na graduação, 24% no EAD e 81% em cursos técnicos. E aí a gente tem aqui a parte de receitas de mensalidade de graduação. A gente vê que em um ano o EAD subiu 59% e ela representa apenas 2% aí do total. Do total de despesas, a gente ainda tem aí um grande percentual dessas despesas que são custos pré-operacionais, exatamente porque a empresa está criando aí, construindo muitos polos de EAD. Então, eu imagino um crescimento grande aí na receita de ensino à distância da Ser Educacional, e não à toa ela hoje é a ação que tem aí maior percentual na carteira. Ela já, inclusive, passou Itaúsa aí. Tá? Então, é importante mencionar isso. E a última empresa que eu quero falar aqui antes de passar para a planilha em si é a Sabesp. Sabesp acabou tendo um resultado muito interessante, não apenas pela receita dela e pelo lucro líquido que eu já imaginava, eu cheguei a falar num hangout lá na Modal, que com a queda do dólar naquele período, como ela tinha muita dívida em moeda estrangeira, isso deveria acontecer, ela teria uma variação monetária aí positiva, variação cambial, e a gente vê aqui que o volume faturado de água e esgoto por região aumentou em todos os segmentos. Então, a gente tem aí região metropolitana, regional, total do varejo, atacado e o total. A gente vê aí tanto em 3 meses na comparação, quanto no de 9 meses, quanto esgoto, quanto água mais esgoto. Aqui a gente está falando de volume faturado. Então, quer dizer, a receita, como ela tem aí um aumento todo ano, a empresa conseguiu aumentar a receita, principalmente aí o volume mais esse aumento. Bom, e agora aqui finalmente a gente está já na própria carteira, dica de hoje, que eu vou disponibilizar lá para baixar. No mês passado eu acabei esquecendo. É importante aí vocês saberem que às vezes demora 1 ou 2 diazinhos para baixar, então a partir do dia 30 já deve estar lá. E aí o que acontece aqui? A gente continua aqui com a mesma posição em Itaúsa, a gente vendeu o Copel que virou zero, a gente continua com a mesma posição em todas as outras ações aqui. Se a gente pegar nesse mês, a gente vai ver que as ações que mais tiveram alta foi Vale e Sabesp. Altas fortes, até altas superiores a 10%. Todas as outras ações da carteira caíram, até porque a Bolsa caiu também. No dia que a gente fez lá, dia 23 de outubro, a Bolsa fechou em 76.391 e agora ela fechou em 74.139. Então, teve uma queda aí de 2,95% e a rentabilidade da carteira caiu aqui 4,36%. É curioso dizer que as ações da carteira caíram 3,83% e a carteira como um todo caiu 4,36%. Por quê? O Tesouro IPCA 2045
ele caiu mais do que as próprias ações, para quem acha que renda fixa tem menos risco do que ações. Quando você pega uma renda fixa muito longa, ela tem aí uma volatilidade às vezes maior do que ações e não são raras as vezes que isso acontece. Eu vou tentar colocar isso aqui como foto para vocês verem, mas vocês vão perceber aqui, ó, que desde a primeira compra que eu fiz, então a série educacional, por exemplo, foi dia 4/11 de 2016. Com o valor ajustado, a ação já valorizou 44% nesse período. A direcional, primeira compra, em 24/11 de 2016, valorizou 31%. E a gente vê que tiveram muitas ações aqui que valorizaram acima aí de 20%, se a gente incluir a Klabin aqui. A Klabin, por exemplo, a primeira compra foi 22 de maio. Então a gente está falando em 6 meses de 20% aí de alta. A Copel, que saiu da carteira agora, subiu só 2,32% nesse período. Tá? O Banco ABC aí está com 3,90%. E o mais importante aqui, aquela ação que a gente aceitou correr risco porque ela não tem bons fundamentos, que é a Saraiva e a Direcional, a gente vê aí que estão tendo resultados bem distintos. E isso é normal. Sempre que você corre o risco exatamente disso. Ou de você ficar na ponta de baixo ou na ponta de cima. Então, é importante a gente sempre manter aí uma posição pequena nessas ações, a não ser que você tenha um perfil de risco muito agressivo. Então, a gente tem aqui, ó, a gente consegue ver que a maioria das ações subiu. Nesse período todo de um ano, para vocês terem uma ideia, ó, a Bolsa no primeiro mês estava em 62.630 e agora está em 74.139, um aumento de 18,38%, contra um crescimento da carteira aí de 25,41%. A carteira mesmo aumentou 61%. Por quê? Porque 32.386 foram aportes. Tá? E outra questão que é importante também é a seguinte, está aqui na operações de compra e venda. Vocês vão ver aqui que GGRC eu coloquei que eu estou comprando 40 ações a R$ 113,96. E a gente vai ver aqui que o preço da ação é R$ 119,55. Eu não estou maluco e não estou querendo roubar nem nada disso, tá? É porque está tendo uma subscrição dessas ações e os acionistas têm aí direito de subscrever até 127%. Então, nessa carteira eu tinha 60 ações, eu poderia subscrever aí em torno de umas 76, 77. Eu preferi botar só 40 para botar essa OGP11. Como vocês também podem ver lá, eu comecei falando dos vídeos que eu fiz que devia diminuir a posição em bolsa. A gente vê que ao longo do tempo aqui, ó, dos últimos meses, que a bolsa já estava atingindo patamares muito altos, a gente já foi diminuindo, ó, de 72% para 70%, para 64%. E a posição em FIIs foi subindo, ó, de 2 para 4 para 11. Tá? O que está atrapalhando aqui é que a nossa posição em renda fixa não tem ajudado. Tá? Mas eu imagino que isso aqui seja, por enquanto, aí, transitório e deve voltar aí ter a trajetória de queda de juros, principalmente passando aí alguma reforma da Previdência e melhorando aí o perfil de risco da dívida pública brasileira. Tá? Em relação a dividendos, a gente vê aqui que os únicos dividendos que foram divulgados nesse período foi 1,5 centavo de Itaúsa, que a DataX vai ser agora dia 30, e pagamento dia 2 de janeiro, e Klabin, que inclusive já pagou aqui 3,28 centavos aí, além do rendimento de GGRC11 sobre aquelas 60 ações que a gente tinha lá antes. O interessante de ter FIIs é que ele vai gerando renda mensal. 2 de outubro teve 0,84, 1 de novembro 0,84, aí depois vai ter outro 0,84, e ele paga aqui mais ou menos sempre no dia 9.
Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu queria que vocês curtissem esse vídeo, avisassem aos amigos, fizessem propaganda, compartilhe aí mídias sociais, Twitter, Facebook, Insta, grupos de WhatsApp, Telegram e etc. Até para o canal poder ficar mais conhecido. Dessa forma vocês conseguem me ajudar até de uma forma gratuita. E a planilha está pronta para ser baixada lá também. Convidar vocês a olhar o site www.dicadehoje7.com. Coloquei lá um relatório sobre o IPO de Neoenergia, se vale a pena ou não entrar, e também convidar vocês a conhecer a área de membros. Queria aí agradecer de novo a todos, muito obrigado, bons investimentos, até sábado. Tchau, tchau.